Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O programa de hoje é uma continuidade do programa da FUBRA do dia 16 de agosto. Vamos continuar conversando com o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker, gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA, sobre a cultura do milho. Desta vez, abordando as doenças e pragas. Bom dia, Jones. Bom dia, Elpidio, e bom dia também a todos os associados e clientes da FUBRA. Dando continuidade, né, Elpidio? A gente está aqui, eu acho que esse é um programa que é muito legal de se fazer, é uma importante cultura, no caso, falamos respectivamente sobre a questão do milho. E, enfim, eu acho que a gente tende a trazer aí pesquisa e também o que há de mais novo para que o produtor consiga ter uma produção melhor aí, consiga ter uma renda satisfatória na sua propriedade. Quais são as principais doenças que afetam o milho no Brasil e como elas se espalham? Bem, vamos lá. As doenças mais comuns, eu acho que é importante destacar isso, e prejudiciais na questão do milho. Acho que vamos olhar com um foco aí, principalmente em características de doenças. Nós temos a ferrugem, né? A ferrugem, ela é uma doença que necessita de uma célula viva para se proliferar, né? Ela, muitas vezes, ela é favorecida em altas temperaturas, cerca de 25 a 30 graus, e uma umidade relativa do ar acima aí de 90%. Então, um período de temperatura e também umidade relativa do ar bastante elevada. Nesse caso, os esporos eles se espalham muito rapidamente pelo ambiente como um todo. Vento e também chuva são fatores que acabam acarretando a evolução desse tipo de doença. Outra doença, a gente tem a questão da própria ferrugem comum, que é muito parecida com a ferrugem polissora, que eu destaquei, mas ela tem uma temperatura um pouco mais amena. Ela tem um comportamento de uma temperatura em torno de 18 a 23 graus. E também ela tem essa característica em relação à questão da umidade relativa do ar. Então, sabe aqueles veranicos que a gente tem ali? A gente tem alguns momentos de temperatura mais elevada e aquela umidade significativa é muitas vezes onde a ferrugem toma conta. Outra doença que ela é extremamente importante, que vem ganhando força, é a questão da mancha branca. Ela tem uma proliferação que acontece em torno de 20 a 28, até 30 graus. Vai depender muito da região como um todo. A altitude ela determina muito a questão da evolução da doença. E esse fungo, ele, diferente de uma ferrugem, ele sobrevive em restos culturais. E muitas vezes ele se espalha por respingos de chuva e vento. E aí muitas vezes acontece, por exemplo, deu uma chuva torrencial, o milho está pequeno e muitas vezes a gente tem essa gota que cai no solo, ela acaba respingando na planta. E aí gera principalmente essa questão da introdução da mancha branca, né? Que isso é muito chamado pela fosférias, né? Fosféria, mais conhecido como fosféria por termos técnicos, né? Tem outra doença que é a cercosporiose, né? E ela muitas vezes acontece também com uma temperatura em torno de 25 a 30 graus, com umidade e um orvalho frequente. Sabe aquelas áreas onde muitas vezes a gente tem aquela neblina frequente? Então, cuidado com a questão da cercospora. Ela realmente, assim, ela ganha força, né? E ela rapidamente, ela tem uma circulação pelo ar, então pelo ambiente como um todo. Então, quanto mais milho eu vou plantar, também mais fatores dentro de uma micro-região eu vou ter de evolução desses tipos de doenças. E outra doença que nos últimos anos vem ganhando força é o enfesamento, né? Então, a gente fala muito assim, a cigarinha. A cigarinha tem a capacidade de ser o fator de entrada do enfesamento dentro da planta de milho. E aí a gente tem duas principais espécies aí que têm a capacidade de proliferar a questão do enfesamento. E aí destacar que a gente tem o pálido e o vermelho, né? E os causadores dessa fitoplasma, como chamam, né? Ela é transmitida pela cigarinha, como eu mesmo mencionei. Então, é algo que evolui. E cada genética, cada material tem uma capacidade de suportar muito essa questão, ou não, né? Da questão da proliferação do enfesamento. No passado já existia o enfesamento, mas criou força principalmente porque ao longo do tempo a gente começou a selecionar híbridos que têm uma característica de maior produtividade e menos sanidade.
E isso, a genética já está mudando. Ela está trabalhando muito essa questão do melhoramento genético do milho para que a gente tenha materiais mais sadios para o enfesamento. Às vezes tu tem lado a lado, por exemplo, o mesmo tipo de ataque, a gente tem essa diferenciação em relação à questão da tolerância entre um híbrido e outro em relação a isso. Então, de forma geral, assim, fazendo um resumo, né? Alta umidade, então, combinada com uma temperatura muitas vezes em torno de 20 a 30 graus, é uma amplitude grande, né? É o cenário perfeito para a proliferação de maneira geral dessas doenças. E é importante destacar aqui a utilização principalmente do que? Um bom inseticida, que seja sistêmico, que tenha um bom residual para controle da cigarinha, e utilizar um fungicida como uma alternativa. A gente tem aí tem os equipamentos aí autopropelidos, até os pulverizadores tradicionais acoplados aos tratores, mas a gente tem a oportunidade de estar trabalhando aí com os drones, que vem ganhando força nos últimos anos aí, e que facilitam o manejo, principalmente em relação às doenças e aos controles, principalmente da questão da cigarinha. Diminuir a população é importante para não ter altas proliferações do enfesamento. Como prevenir doenças fúngicas no milho? Bem, Elpidio, eu acho que usar semente certificada em primeiro lugar. Então, assim, a gente sabe que são poucos agricultores que plantam milho no ano e guardam aquela semente daquele híbrido. Não vai expressar o mesmo teto produtivo. Então, assim, esse é um ponto. Então, comprar uma semente que realmente tenha uma ótima qualidade, que tenha os seus laudos de germinação e também vigor determinados, né? A gente tem aí uma discussão muito grande sobre a utilização de semente reanalisada, né? Eu tive a oportunidade, de uns anos atrás, fazer estágio na Pioneer Sementes, e lá eu passei por todos os processos, inclusive não só no beneficiamento dos híbridos de milho, mas também quanto à questão do armazenamento daqueles híbridos que voltavam das empresas, né? Porque, querendo ou não, aqui na Fubra sobra. E aí eu mando muitas vezes esse híbrido, esses materiais, de volta para a Pioneer. Lá eles têm câmeras frias, existe todo um controle também. Então, assim, muitas vezes o pessoal se pergunta, mas aquele milho de 2 anos atrás, aquele híbrido, funciona, germina? Meu ponto de vista hoje, em relação aos controles que se tem, né, do que eu passei de experiência, os controles são muito rigorosos nesse sentido, até porque existem câmeras frias. A rotação de cultura é extremamente importante, né? Eu acho que isso que faz com que a gente tenha uma menor pressão de doenças, não fazer utilização de milho sobre milho, eliminar os restos culturais é algo importante, e as aplicações fúngicas, né? Principalmente, que fazem toda a diferença durante o manejo. Quais as pragas que causam mais prejuízos no milho? Vamos lá, lagarta do cartucho, né? A gente tem os adventos biotecnológicos, né? Vem lá desde o tempo do Hildegard, Herculex, depois subimos para o VT Pro 2, VT Pro 3, VT Pro 4, temos aí as combinações Power Core Ultra. Essas tecnologias vieram para ajudar, mas hoje é extremamente importante a gente fazer o nosso dever de casa, agricultor hoje. Fazer uma boa utilização no inseticida para controlar a lagarta do cartucho é importante. Olhar para o percevejo barriga verde é outro detalhe. A cigarinha é um grande problema aí, que tira o sono não só do consultor, mas também do agricultor. Os corós e as larvas de solo muitas vezes comprometem a questão do desenvolvimento, porque atacam raízes e muitas vezes acabam diminuindo a população de planta. Então, acho que é importante como um todo, né? Como controlar a lagarta do cartucho? Os usos dos híbridos, né? Os BTs, acho que é um fator importante. A questão do tratamento de semente, monitoramento, muitas vezes semanal, acho que é importante, pelo menos no início, nos primeiros 30 dias ali. Aplicação de inseticidas pontuais, né? E assim, destacar que não existe, se encontrar problema já de pragas na lavoura, já utilizar um produto de forma preventiva para não haver o aumento da população. E a questão muitas vezes aí o olhar do dono é que engorda o boi, não adianta, né? Eu acho que a gente tem que olhar com atenção, principalmente nesses primeiros dias aí da introdução da cultura. Qual o manejo ideal para combater a cigarrinha do milho? A cigarrinha do milho, ela é um hospedeiro do Molicutes e também o próprio enfesamento como um todo, aqui falando de forma geral. É importante fazer um monitoramento. Tem as iscas hoje, a gente tem algumas iscas que a gente pode crava ali uma estaca,
pode prender aquela isca, ela consegue identificar a população de cigarinha que está naquela região, e a partir disso, né, tu pode estar fazendo a tomada de decisão para uso de alguns inseticidas, sejam químicos ou sejam biológicos, porque a gente tem aí no mercado oportunidades biológicas de serem trabalhadas, né? Então é muito importante olhar com atenção sobre isso, né? Os híbridos, né? Maior tolerância sobre híbridos, acho que é um ponto importante, buscar materiais que tenham uma boa nota para controle de enfesamento, né? E como um todo, monitoramento, mais uma vez. Existem estratégias integradas para o controle de pragas? Sim, o manejo integrado de pragas, né? Ele é muito difundido, muito comentado sobre isso, mas o que é isso, né? É o monitoramento, né, do consultor, do agricultor na área, o controle biológico com parasitoides, também predadores, é um outro nicho aí que poucos agricultores utilizam, mas que é um fator que dá para ser trabalhado. Os biológicos vêm muito nisso, né? Então colonizar o ambiente, utilização de produtos biológicos é colonizar o ambiente, né? O uso criterioso de inseticida, então assim, muito pontual, não fazer exageros também, acho que é importante. A semente tratada ali, principalmente com um produto robusto, que tenha uma efetividade sobre diferentes pragas, né? A gente tem aí um produto muito específico para lagarta, outro para percevejo, então assim, entregar um pacote completo, isso é muito importante. E o objetivo desse manejo integrado de praga é reduzir custo e diminuir também impactos ambientais. Acho que isso que é importante dentro de um sistema de produção agrícola. Qual o impacto de não controlar doenças e pragas no milho? Além da perda direta, Elpidio, de produtividade, também nós temos um menor peso de grãos. Então assim, poxa, eu estou produzindo, a lavoura está implantada, né? Então, por que muitas vezes eu não vou fazer um manejo adicional ali para ter um ganho de produtividade? Poxa, peso de grão é determinante principalmente para o ganho. De nada adianta às vezes eu ter volume e não tenho peso. Então vai ajudar principalmente essa questão do uso de um bom fungicida, né? Muitas vezes a gente tem uma redução do teor de amido, isso que impacta principalmente na questão, quero engordar um animal, aí, então é determinante o amido, principalmente na engorda. O aumento de grãos ardidos e microtoxinas, eu acho que aqui que é importante, tá? A gente não tem uma legislação muito completa para isso, mas, poxa, imagina eu estou levando micro-organismos tóxicos, ou estou utilizando esse milho com problemas de doenças e de fungos. Qual o impacto que isso vai gerar no animal, né? Então isso que é importante, olhar com atenção a qualidade, entregar um produto de qualidade hoje, para que o animal também tenha ganho de peso. Como o aumento das usinas de etanol de milho no Centro-Oeste está impactando a produção de milho no Brasil? Sabe que há um tempo atrás a gente recebeu o diretor da NK Sementes aqui na FUBRA, e a gente estava conversando, ele trouxe um pouco desse panorama, né? O quanto o etanol hoje ele vai ser determinante para a manutenção até mesmo do preço, talvez, do milho, né? Mas nos últimos anos aí o Centro-Oeste ele tem liderado a expansão, das usinas de etanol, principalmente a base de milho. Então, e está crescendo muito. Então, antigamente vinha muito milho barato lá do Mato Grosso, né? Essa região, às vezes era mais caro o frete para trazer o milho aqui para o Rio Grande do Sul do que o preço do milho lá. E a gente vê muitas vezes na televisão grandes áreas de armazenamento de milho a céu aberto. Então, hoje, com a introdução desses locais onde vai ser possível fazer o etanol, eu não posso pensar só no etanol, eu vou pensar nas outras matérias-primas, o resíduo que esse milho vai gerar dentro do sistema. E assim, começa a ter outros impactos positivos na cadeia, porque aves surgindo, né? Granjas de suíno surgindo. Então, por quê? Porque eu começo a ter matéria-prima barata também no sistema. Então, quando eu começo a industrializar hoje o milho, assim como a gente faz um pouco na soja aqui no Brasil, mas grande parte a gente manda para fora, quando eu trabalho essa industrialização no milho, é extremamente importante, porque eu vou ter matéria-prima para que eu consiga produzir carne. Maior demanda, então, local, lá a gente não tinha um espaço para beneficiamento como um todo, então vai ajudar como um todo e vai ajudar principalmente nessa questão do preço. Então acho que vai complementar e ajudar todo o agricultor, não só do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas a nível Brasil. Novamente, informações importantes para os produtores rurais.
Obrigado, Jones, por mais esta participação no programa da FUBRA. Até a próxima. Até a próxima, Elpidio, e também um grande abraço a todos os associados e clientes da FUBRA. Até logo. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.